muito contundente. E eu digo a você porque Deus falou comigo, com Fernanda, de maneira inexplicável nessa viagem. Vou usar a linguagem clara. Deus falou com a gente de maneira doida, totalmente doida, né? E esse ano que nós vamos viver, esse ano de 2019, vai ser um ano que você pode fazer o plano que você fizer. Você pode fazer esse teste que eu estou dizendo. Você pode escrever qualquer coisa na sua agenda. Olha o que eu estou dizendo. Hoje é no dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 22/11. Escreva isso que eu estou. Você escreva qualquer plano. Todos os seus planos vão ser superados em muito ano que vem. Escute o que eu estou lhe dizendo. Nada do que você planejar vai ser cumprido. Vai ser cumprido em 3, 4, 5 vezes mais no ano que vem. Você vai se perder do que Deus vai fazer em sua vida no que vem. Eu estou te falando isso, eu estou dizendo a você que será assim. E essas coisas que Deus tem feito, Ele tem feito porque Ele tem um propósito. E quando você vê que eu estou falando devagar, porque cada palavra que eu estou falando, para que essas palavras sejam exatamente as palavras que Deus quer que eu fale. E cada uma dessas coisas que Deus tem feito, não são coisas que Deus faz e se arrepende. São coisas que Deus faz e firma. Deus faz e estabelece. Como diz em várias passagens do livro de Reis, e principalmente no livro de Deuteronômio, que diz que não deixou cair uma só das palavras que falou pela boca de Moisés. Está escrito lá. E assim o Senhor, Ele estabeleceu, porque o que Ele vai fazer é muito, muito, muito maior, e Ele não vai revelar. As coisas vão acontecer e você vai ver depois. Ele não vai lhe revelar. Ele vai fazer e quando você olhar para trás, você vai ficar impressionado. É assim que será. Eu queria ler alguns textos, mas antes de ler esses textos, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos, e depois não abro mais a Bíblia para pregar seguido. Eu vou pregar fechado os olhos aqui, mas eu vou ler 8 textos. Então vamos orar, depois eu leio os textos e eu começo a pregar, tá bom? Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, diante do poder dos céus e da terra, do poder que move tudo e que estabelece tudo. Estamos diante deste poder que abre entendimentos e que destrava corações. Estamos diante de um poder que cura o coração de Lucas, um poder que ressuscita mortos e um poder que destrava os corações mais endurecidos, que transforma em migalhas as maiores montanhas. Senhor, nós estamos para concluir este ano na tua presença. Nós não nos afastamos nem para a esquerda nem para a direita diante dos teus mandamentos e queremos nos achegar novamente perante eles, aos quais leremos agora. E eu peço que o Senhor esta noite, de fato, faça com os teus filhos aquilo que o Senhor disse que ia fazer, o que o Senhor propôs no seu coração fazer. Estabelece a tua vontade em nome de Jesus e toda arma forjada contra nós seja destruída em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler os textos agora? Vamos abrir o livro de Atos 7, versos 2 a 5. Atos 7, 2 a 5. Glória a Deus. Deus abençoe Jonas, Carol, vocês estão assistindo lá da África. Deus abençoe, que Deus opere grandemente. Um beijo, Carol, Deus abençoe. Aos que estão assistindo também. Atos capítulo 7. Atos 7, versos 2 até o verso 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 7, 2 a 5. Eu vou ler na versão NVI aqui, na minha tradução. Eu vou ler só para poder sair na transmissão, tá, pessoal? O texto diz assim: A isto respondeu Estevão: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé,
mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Gênesis 11, versos 31 e 32, o texto agora do original, ou seja, Estevão citou essa passagem, agora nós vamos ler essa passagem de Gênesis 11, versos 31 e 32, que é o relato de Estevão. Agora o relato histórico, segundo Moisés, o autor de Gênesis. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Eu vou continuar a leitura de Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Gênesis 24, verso 1 a 4. Gênesis 24, versos 1 a 4. Primeiro livro da Bíblia, eu só vou ler Gênesis até agora terminar, viu? Então estou em Gênesis 24, 1 a 4. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Verso 2, disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Gênesis 28, 1 a 4. Gênesis 28, 1 a 4. E depois Gênesis 49 e Gênesis 50. Gênesis 28, 1 a 4. Gênesis 28, 1 a 4. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você a bênção e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Agora Gênesis 49 e depois a última passagem do Gênesis 50. Gênesis 49, eu vou ler o verso 29. Gênesis 49, eu leio o verso 29. A seguir Jacó, Gênesis 49, 29. A seguir Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido a meus antepassados, sepultem-me junto a meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções, seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. E por último, Gênesis 50, versos 12 a 14. E depois 24 e 26. Gênesis 50, último capítulo de Gênesis, versos 12 a 14. Assim fizeram os filhos de Jacó, o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura juntamente com o campo. Verso 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. E finalizo com Gênesis, capítulo 50, os 3 últimos versículos desse capítulo. 24, 25 e 26. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os filhos de Israel lhe prestarem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui.
Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Amém. Amados, essas histórias aqui, elas são histórias, primeiro são narrativas, né? E por ser narrativas, elas contêm N lições. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Só que a história bíblica não é uma história meramente humana. Irmãos, as histórias humanas, elas são muito comuns. Elas têm feijão, elas têm banho, elas têm dente cariado, elas têm aquário, elas têm neto. História de gente é história de gente, pneu furado, doença, o que mais? História de gente não tem novidade, irmão. Ser humano é um ser muito repetitivo. Você constrói bons hábitos diariamente para formar um caráter. Ou seja, você é repetitivo, nós somos repetitivos. A história bíblica, ela não é uma história humana. Ela é uma história da entrada de Deus na vida humana. Não é história humana. É a história da entrada de Deus na vida humana. É diferente. Por isso, a mesmice, a chatice da história humana, os tempos repetitivos, na realidade, isso são de somenos importância, são irrelevantes. Porque Deus entrou na história e todas essas histórias aqui só fazem diferença porque Deus entrou na história. Essas histórias, elas ganham cor porque Deus está presente nessas histórias. Isso tem muito a ver com aquilo que nós, nesse mundo, nos acostumamos a viver. Nós nos acostumamos a viver valorizando demais os nossos sentimentos e as nossas vidas. Quando a gente tem um problema, aí parece que o nosso problema é o maior problema do universo. E parece que o mundo inteiro está, parece que conspirando contra, ou lutando, ou nos olhando com uma situação. Uma pessoa que está com um cabelo desarrumado, ou então quebrou a baguilha, eu não sei se algum homem aqui já teve esse problema de a baguilha travar, né? E você chega no supermercado, a baguilha, pum, quebrou. Está aberto assim o negócio. E você vai no supermercado, todas as pessoas estão olhando para você, né? Todos. A mulher que não fez o cabelo, aí ela vai cumprimentar você. Oi, minha querida, eu estou horrorosa. A primeira coisa que ela fala é que ela está gorda ou que está horrorosa. Parece que está todo mundo olhando para a baguilha do cara ou para o cabelo da mulher. É engraçado que a gente, sem perceber, nós nos colocamos no centro de todas as coisas. Os nossos sentimentos fazem a gente olhar como o nosso problema fosse assim, o problema. Irmãos, a coisa mais horrível do mundo, a baguilha quebrou, o zíper quebrou. Né? É um negócio assim, parece uma piada, mas a verdade é que a gente trabalha assim. Não me ama, não falou comigo, não me abraçou, não me deu retorno no celular. É assim. Essa semana alguém me reclamou terrivelmente porque não me deram retorno. Viram no WhatsApp, está azulzinho e não me respondeu. É um negócio assim, o cara estava zangado por causa disso. Então, porque nós somos os seres, irmãos, não me responder? Não me responder a mim? O rei do universo não respondeu a mim? Infelizmente, irmãos, essa é a humanidade. Essa humanidade pífia, boba, que se acha. A humanidade não é nada. A Bíblia diz que o homem é como a flor do campo. E flor do campo, irmão, você sabe muito bem disso. Todo mês o jardineiro vai lá em casa e passa o negócio lá no jardim e tem flor. É aquela flor que ninguém vende porque ninguém compra. Isso aí tem que passar o negócio lá e levar embora, porque ninguém quer aquela flor, é flor do campo. Não vale nada, a gente assim não vale nada. Por que faz diferença na nossa vida? É a entrada de Deus na nossa vida que faz diferença, irmão. É a inserção, é o sobrenatural no natural. A sua vida é muito óbvia, mas se Deus olhar para você, e se você abrir a porta do seu coração para Deus, o natural, bobo, pífio, sem graça, se torna uma carta escrita pelo dedo de Deus, se torna um milagre presente na terra. Então eu queria colocar para vocês aqui, para a gente pensar um pouquinho nesse drama humano a partir de Abraão. A história que vocês já leram, não vou agora ler de novo. O texto diz o seguinte: Abraão estava na Mesopotâmia, estava em Ur dos Caldeus, e ele recebe um chamado de Deus. A Bíblia diz, em Atos 7, que Deus apareceu a ele. Não é Gênesis 12, é Gênesis, não tem. Não falou. É em Atos 7 que você sabe que Deus apareceu em Ur dos Caldeus. Deus apareceu em Ur dos Caldeus e mandou: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá lá para Canaã. Ele foi falar provavelmente com o pai dele, porque um sujeito que tem um pai, ele está debaixo da autoridade daquele pai, mesmo ele sendo casado, é um clã,
E ele vai falar com o pai, meu pai, Deus apareceu para mim e me disse claramente para a gente ir para Canaã. Aí o que o pai fala? Fique tranquilo, filho, vamos todos. Mas Deus não falou vamos. Deus falou, sai da tua terra, mas acrescentou, do meio dos teus parentes. Aí o pai falou, fique tranquilo, a gente vai. Isso é o que eu deduzo, porque ele não pode tomar essa decisão sozinho. Então o pai sai, e se o pai sai, o pai chefia a caravana. Então o pai vai embora, vai Abraão, vai Ló, vai Terá, vai Arã, e todos vão junto, Naor, vai todo mundo. E eles estão indo em direção, se você pegar o mapa, eles andam 1.000 e poucos quilômetros, menos de 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, e param. E não andam mais. Eles param em Gênesis 11, ficam parados ali, e o pai morre, Terá morre. Quando Terá morreu, com 205 anos, aí Deus aparece para Abraão e fala, vou repetir, sai da tua terra, como foi mesmo, eu esqueci, do meio dos teus parentes, e vá para um lugar que eu te mandei. Aí agora, essa cidade, que não era cidade, eles pararam naquele lugar e deram o nome daquele lugar Arã, que é o filho que morreu ali. O camarada morreu ali. Já que ele morreu ali, botaram o nome Arã. Ou seja, é tipo criar um mausoléu e foram ficando. Isso tem várias lições para a gente, porque quando Deus aparece para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vá, você começa a ver que aconteceu alguma coisa séria em Abraão. Porque, irmãos, a partir dessa partida de Abraão, Abraão nunca mais voltou para sua terra natal. Nunca mais. Na primeira saída, ele saiu, mas obedeceu pela metade. Ele ficou assim. Depois Deus aparece, não dá detalhes, mas talvez com a voz mais grave, sai da tua terra e da tua parentela. Como eu te falei antes, porque eu quero fazer de você uma bênção, não deles. Aí ele sai com convicção e agora ele deixa a terra e entra na terra de Canaã de verdade. Irmãos, começa muita coisa a gente pensar sobre essas coisas. Você está terminando um ano e agora preste atenção para Deus falar no seu coração. Você está terminando um ano e quando Deus chama você para algum lugar, Ele leva você para algum lugar, Ele dá um comando para você, muitas vezes a gente vacila e no meio do caminho dá uma paradinha estratégica. A gente começa a caminhar certo com Deus, mas quando alcança as primeiras vitórias, ou está mais perto, a gente dá aquela parada. E naquela parada que a gente dá na nossa vida espiritual, Deus continua com a mesma instrução para você. Às vezes eu fico pensando, e é uma das razões para aquelas pessoas que aqui não estão acostumados com isso, uma das razões pelas quais eu não convido um monte de pregador para vir aqui, porque eles vêm trazer recado de Deus para você. Já reparou? É assim, pregador, eu tenho um recado de Deus para você. Irmão, Deus não tem recado nenhum. Deus já te falou, não sei quanto, o que Ele queria com a tua vida. Se você for perguntar a vontade de Deus, continua a mesma. Não mudou nada. O problema é que você não deu continuidade daquilo que você já sabia. Aí vai ouvir um pregador dar o recado de Deus. Assim diz o Senhor, o teu tempo de... Ontem eu assisti eu vou chamar de pantomima, de um pregador que está lá na internet, um camarada falando, ele dizendo assim, ele fazendo uma brincadeira com a pessoa. Deus me disse, Eugênio, tem quantos Eugênio aqui? Aí apareceu 3 Eugênio. Aí ele falou assim, não, mas não é qualquer um. É Eugênio que mora, peraí, eu não sei nem pronunciar, pegou o papel e escreveu o nome da rua. Aí eu falei assim, pronuncia esse nome de rua aqui. Aí o camarada pronunciou, aí só tinha um. Ele, aleluia! Aí ele começou a profetizar, aí ele deu um número. Mora no número 43, e o cara, eita, pronto. Aí o povo começou, já vi. Aí o camarada falou, onde está tua esposa? Olha só. Aí ele falou, não, eu não sou casado. Não, Deus fala profundamente, dá o nome do endereço, dá o número da casa, mas errou na esposa. Deus está com problema de memória, irmão. Todo mundo atrás de recado termina se abrindo para coisas que não são de Deus. E nem percebe que Deus fala é pela palavra. Eu li aqui a palavra para em cima dela você aplicar. Que é recado. Por que é recado? Que é recado porque não manteve a obediência naquilo que já ouviu. Aí a história vem. Abraão para ali, Deus disse a você, e eu tenho certeza que vários de vocês poderiam ter progredido muito mais esse ano. Se tivessem simplesmente obedecido aquilo que já sabe que tinha que obedecer.
Isso funciona assim. Quebrantamento, confissão, perseverança, devocional, seja o que for. Algumas coisas são mais difíceis, umas são individuais, outras são coletivas. Sempre é assim, irmãos. As coisas continuam iguais. Não tem novidade no reino de Deus. A novidade é você andar em novidade. Essa é a novidade. Você andar renovado. Essa é a novidade. E Abraão, então, ele vai para a direção. Mas tem um detalhe. Uma lição importante. Já falei isso aqui, alguns sabem. Essas coisas que eu estou falando são renovos, tá? O preço do novo é o velho. Você quer Canaã? Tem que sair da Mesopotâmia. Você quer uma vida abundante? Tem que largar o pecado. Você quer um casamento abençoado? Tem que parar de gritar. Você quer uma vida próspera? Tem que calar a boca de falar que o Brasil está mal e o seu negócio é ruim. Não tem jeito. Se você quer uma coisa boa, você tem que largar o que é ruim. E aquilo que é ruim é coisa que você já sabe. Brasil, você nunca viu uma equipe. Hoje acabou de escolher o ministro da Educação. Todo mundo opinou sobre o ministro da Educação, escolheu um colombiano. Eu vou até falar com o Frank. Mandar uma mensagem para ele, o ministro da Educação é colombiano, glória a Deus. Né? Eles escolhem a equipe totalmente. Eu olhando com Fernanda, rapaz, nunca vi esse negócio. E os jornalistas, tudo, eu nunca vi um negócio desse. Não deve a ninguém. Ele não sei o quê. E falando essas coisas. Nenhum de vocês previa nisso. Agora, tem gente que continua dizendo que as coisas vão pior, que vão piorar, que vai acabar com tudo. Então, quer uma mudança na sua vida? Você vai ter que vender essa cabeça velha para ter a cabeça nova. Vender a vida velha para ter a vida nova. O preço do novo é você pegar o seu velho e jogar fora. Eu não acredito no Brasil, pronto, então não acredito em si, que está no Brasil. Essa é uma verdade. Eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando de nós estamos orando e Deus está respondendo. Não sei se vocês estão concordando. Pode ser que chegar no céu e fale assim, o Deus falou, eu mudei o Brasil só por causa da oração da videira. Quantos creem nisso, amém? Pronto, Deus ouve esses que disseram amém. Quem ora tem que ter essa fé. Como é que vai orar e crer que não vai? Eu vou orar por estatística. Quanto mais gente orando, mais probabilidade tem de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Jesus ouve, não é por estatística, Jesus ouve pelo nome de Jesus, só por isso. Então é lógico, a gente vai orar. Então, você tem que largar coisas velhas. Vai terminando o ano. O que acontece? Cada dia vamos nos arregando mais na zona de conforto. Foi o que Abraão fez. Ele saiu, chegou na zona de conforto, parou. Quando chega na zona de conforto, é o lugar do perigo. Foi exatamente onde Davi chegou na zona de conforto. Mas a cada dia nós vamos confirmando aquilo que nós já sabemos. E aí eu pergunto, o que se espera quando Deus nos fala? Que vejamos o final? Que saibamos onde vamos chegar? Não. Ao contrário, Deus espera de nós, agora eu vou falar, fé. Quando Deus mandou Abraão partir para aquela terra, sai para a terra que eu te mando. Diz o texto de Hebreus capítulo 11, e saiu Abraão, vocês podem completar o resto? Hebreus é um livro do Novo Testamento, né? Abraão é um hebreu também, aquela região chama Palestina. Hebreus capítulo 11, e saiu Abraão sem saber, perfeito, vocês estão demais, né? Mas é o sono, né? É sem saber para onde ir. Abraão saiu sem saber para onde ir. Ele, então, viu o quê? Ele viu a palavra de Deus. Vai para uma terra que eu te mostro. Ele viu Deus. Ele não viu a terra. Ele viu Deus. Ele foi em cima da palavra. É aquilo que a gente diz, Pedro andou em cima das águas. Não, Pedro andou em cima da palavra. Jesus falou, vem. Ele pegou, pulou em cima da palavra e andou em cima da palavra. Depois olhou o vento, esqueceu a palavra. É claro. Então, Abraão tomou uma decisão. E na hora que ele toma essa decisão, ele está crendo em Deus. E aí é que eu quero começar a dizer para você algumas coisas mais fortes. Dizer para você o seguinte. Abraão saiu da terra, aquela terra do passado, para nunca mais voltar. Irmãos, lamento que algumas pessoas comparam a sua vida com o passado. Lamento que pessoas comparam a sua vida com o passado. Ele olha para trás e fala assim, poxa, agora nesse Réveillon, eu nem vou poder curtir, rapaz, Daniela Mercury lá em Salvador. Pô, velho, mas também minha mulher é crente, fazer o quê? Não pode nem ir comigo. Daniela Mercury, não pode nem falar esse nome mais, né? Mas já falei. A pessoa fica, pô, velho, mas se eu botar um uísque agora, vai empenar para mim aqui. Só tem crente aqui chato do meu lado.
O sujeito começa a olhar para o passado, de onde ele saiu, e comparar a vida dele com o passado, né? Tentar comparar que ele está pior. Não, agora eu estou bem pior do que quando eu... Antigamente eu podia fazer isso e aquilo, antigamente eu tinha tal e tal coisa. Meu irmão, é muito simples. Você partiu daquela terra, Mesopotâmia, com Deus ou sem Deus? Porque se foi Deus que te tirou de lá, pertence ao passado. É claro que você pode lembrar de algumas coisas, mas você lembra para negar aquilo e não querer aquilo. Você lembra para você dizer, eu não quero mais nada da minha vida velha. Porque se for assim, você vai comparar a sua prosperidade com o passado. Ninguém compara o que Deus tem para você no futuro com o passado que você foi. Isto não existe. No Evangelho de Cristo, eu vou falar já já sobre a cruz de Cristo, no Evangelho em que a cruz de Cristo existe na sua vida, você nunca compara o seu futuro com o seu passado. O seu passado aconteceu e você saiu de lá em direção ao que Deus lhe chamou, só que você não sabe o que é. Você sabe com quem é. Irmãos, você acha que há 2 anos atrás Maria ia estar esperando o neném e previa que ia engravidar? Não sabia nem quem era Edgar, irmão. Sabia nem que ia casar. Aí eu perguntei ela essa semana, como é que está seu filho? Eu perguntei alguma coisa, ela me respondeu, meu filho, aí eu dou testemunho para vocês. Meu filho está totalmente diferente. A voz dele está diferente. Irmãos, quem imaginava que Emerson ia para Miguel Calmon? Ninguém. Quem imaginava que Maicon ia? Ninguém. Estou andando para frente. A gente olha, Emerson, dificuldades, vivendo lá na família. Hoje a mãe está grávida, esperando o neném, e ela me disse, eu vou fazer tudo diferente do que fiz com o Emerson. Situação que aconteceu, mas ela está andando para frente. E se você anda para frente, você vê o menino, meu filho está transformado. Foi o que ela me disse. Meu filho está transformado. Todo dia levanta às 5 horas da manhã. Eu estava lá em Miguel Calmon, o Plínio falou, trabalhou com ele o devocional. Aí ele me disse, Níris, ele mudou mesmo. Está dormindo aqui em casa. Quando eu levantei aqui, eu levantei umas 7 horas. Ele já tinha levantado às 5h30 da manhã, lavou os pratos todo da pia, que nem isso ele fazia. Lavou os pratos toda da pia, já tinha feito o devocional e agora ia caminhar. Quem aqui previa que Emerson ia fazer isso? Quem aqui? Irmão, funciona assim. No passado tem um monte de tranqueira. Pode ter até uma coisa que foi boa, porque ninguém aqui viveu só coisa ruim no passado, viveu coisa boa também. Só que o futuro é atraído pelo Senhor e tem fé envolvida. Então eu estou seguindo aquele que diz, sai da tua terra, da tua parentela, para lugar que eu te mostrarei, onde eu te farei bênção, onde eu estarei com você, e você será uma bênção na vida dos outros. Não se trata de saber se você teve algo bom no seu passado. Se trata de saber que você anda para frente sempre. E aí você se compara. Porque você diz assim, eu tive uma casa. Eu tive uma casa na ilha, eu tive uma casa na ilha, por exemplo. Eu tive uma casa na ilha, eu tinha um carro assim, por exemplo, eu tinha uma empresa. Eu tinha uma empresa grande. A empresa tinha 50 funcionários, não sei o quê, com 20 e tantos distribuidores no Brasil todo, 3 caminhões, andava para lá. Eu olho para trás? Não, eu não vou olhar para trás. Eu não quero saber o que eu tenho para trás de mim. Aquilo eu vivi, eu estou caminhando em direção que Deus quer ir para mim. E se Deus está me chamando para o futuro, tem fé envolvida, o que vem pela frente é sempre melhor do que eu veio para trás. Sempre. Sempre. Você precisa compreender isso. E nunca mais olhar para trás como se você tivesse saudade da Mesopotâmia. Porque Abraão nunca mais voltou para lá. É festa, é mulherio, é cerveja, é bar, é casa bonita, é riqueza, é carro bom. Meu irmão, muitas vezes as pessoas têm essas coisas porque não conseguem encher o coração de alegria, o coração de paz. Aí tem um bocado de coisa. Vivia cheio de festa, cheio de um bocado de coisa, porque o coração era vazio. É assim que as pessoas andam. E é por essa razão que você, essa noite, é chamado para se livrar do passado. Dentro de você, você tem que dizer, isso não me pertence mais. Eu saí de lá e para lá não torno mais. Algumas pessoas aqui de nós têm medo de não chegar no final da caminhada. Medo. Acredita que vai cair. Não, eu vou cair. Não, você ia cair se você tivesse ficado lá. Você passou para frente com Deus, você não vai cair. Claro que você não vai cair. Você tem que crer no Deus que está com você. Isso é uma determinação. Amém, queridos? Diga para a pessoa do seu lado assim, você nunca mais vai voltar para lá. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, esta
é a melhor versão de você que eu conheço. Sérgio, você acredita que essa é a melhor versão de Guida que você conhece? Versão 2018. Aí Guida fala que nada, eu tô no meu pior. Tá no pior? Tô brincando, irmãos, pelo amor de Deus. É porque ela tá aqui, eu tô com saudade de brincar com ela. Aí... essa é a melhor versão da pessoa que está do teu lado. Se ela andou com Deus, ela partiu em fé. Mas se foi só uma crença, ela está carregando o passado e ainda está com saudade daquilo que viveu. Fernanda morava na Avenida 7. Já ouviu falar do bloco Traz os Montes? Dodô e Osmar, né? E ela vendo lá, Armandinho está com 70 e tantos anos, sei lá quanto. Tá ela lá no Armandinho, Dodô e Osmar, e ela tá lá, ela descia, ela ia, os pais ficavam assim na beira e passava o trio elétrico e tal. Hein? Se tu pulava atrás do trio elétrico, não é? A história é a história. A história é a história. Não é saudade. Não é, vai voltar para a Mesopotâmia? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos continuar. Será que Abraão desejou voltar, queridos? Eu queria falar um pouquinho sobre os sentimentos. Quando chegou que Abraão já estava com seu filho Isaque, já tinha nascido, já tinha subido ao monte, não matou o filho voltou, o filho ficou grande. Aí ele virou para Eliezer e fez um negócio estranho. Eu vou falar para vocês, porque na videira a gente fala tudo que aqui mesmo e acabou, né? Abraão sentou na cadeira dele e mandou o cara botar a mão embaixo da coxa para jurar. Não é embaixo da coxa, irmão. É no testículo. Ele segurou nos testículos de Abraão e foi jurar. É isso aí, tá? Tu vai jurar segurando aqui, o documento aqui. É isso aí. É porque não se traduz exatamente debaixo da coxa ali, a tradução é essa. Entendeu? Ou seja, é coisa séria, negão. Tu põe a mão aqui e olha, tu segura aí, que agora tu ou vai. Né? E você vai lá, vai jurar. Ele podia ter dito aí, eu não ponho mão não. De jeito nenhum, que tá tudo acabado mesmo, não ponho mão de jeito nenhum. Não, ele era fiel. Ele colocou as mãos ali nos testículos do seu Senhor e jurou. E qual era o juramento? Abraão disse, eu não volto para minha terra para buscar nem que seja mulher para meu filho. Saí de lá, não volto para lá mais nunca. É por isso que eu não tenho medo, queridos, de que quando Alfredo vai tocar, eu não tenho medo não. Porque se ele voltar para lá, ele nunca saiu de lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Se ele voltar para lá, é porque nunca saiu de lá. Essa aqui é a verdade. E ele disse, você vai lá buscar a mulher para meu filho, mas eu decidi que eu não volto, porque a última vez que eu duvidei, morreu meu pai. Quero mais conta. Eu não negocio mais. Então, irmãos, você tem que tomar atitudes. Quando eu pisei na jaca, no tomate, em tudo, eu tive que tomar atitudes. Eu disse, agora, acabou. Confiança, acabou autoconfiança, acabou você se achar. E você, você define em você. Então essa é uma posição. E ele não volta, e ele manda lá o filho dele, aí busca, traz Rebeca. Aí depois ele está vivo, aí ele vê que Esaú e Jacó estão na maior briga, aí tem aquela confusão da primogenitura, Abraão está vivo, aí nessa coisa de vai, aí eles brigam e aí Isaac fala, vai para lá e se refugie lá na terra de Padã Arã, que é a mesma terra de Arã, se refugie lá e fique lá até que a ira do teu irmão passe. Abraão está olhando aquele negócio, tu vai, mas eu não volto. E tem mais, eu já comprei um túmulo na terra da promessa. Essa é a terra que o Senhor prometeu para mim, e eu já comprei até túmulo para ficar aqui. Existem coisas que não podem pautar a tua vida, queridos. O seu sentimento de saudade. Você, nesse Natal, vai ver algumas coisas que você vai ficar triste. Fique sabendo disso. Vai lhe entristecer o estado do casamento do seu cunhado, a sua tia acabada de depressão. Tu vai ver coisas terríveis. Algumas coisas que você não gostaria de ver. Yasmin foi lá, dar assistência à família, sepultar sua irmã, e viu coisas que certamente não gostaria de ver. Tem coisas que assim as nossas famílias não andam para frente com Deus. Famílias estão muitas vezes na Mesopotâmia. É verdade ou não é, irmãos? A gente deixar de ilusão.
e os sentimentos começam a tomar nosso coração. Não, irmão, nossa história tem Deus nela. A história de quem não tem Deus é uma história comum de escova de dente, de cachorro, de coceira, de viagem, de pneu furado. Histórias básicas, mas a nossa história, ela é uma história com Deus dentro. E é onde entrou o sentimento, não, eu não vou. Eu não vou. E Abraão, não, eu não vou. E essa hora, queridos, é que você precisa confiar na condução de Deus. Eu cito aqui a mulher de Ló. O que acontece com a mulher de Ló? A mulher de Ló é o contrário de Abraão. Chama para sair de Sodoma. Ela sai, sim, pois não, e já fica. Ela sai, mas ela quer o que deixou. Então é isso que acaba com a pessoa. Eu falei na última quinta-feira, nós tivemos uma experiência muito interessante. No futuro, provavelmente, vocês vão ouvir o que aconteceu naquela última quinta-feira na Macro. Uma experiência com uma pessoa aqui, mas uma experiência tão poderosa, irmão. Mas uma experiência tão poderosa como uma pessoa aqui. Eu distribuí uns papezinhos e aconteceu um milagre naquele dia aqui, daqueles papezinhos que eu dei. E eu falei só 20 minutos. Mas Deus fez um negócio, um reboliço lindo na vida da pessoa. Esse mover de Deus que está te chamando, te convidando. E aquele dia eu falei sobre você ter atitude mental e ser responsável pelo seu pensamento. Porque se você vacilar, você começa a ficar com saudade do pecado. Saudade da família. Você começa a ter sentimentos. Você começa a se sentir culpado porque não foi no aniversário da tia. O que a família vai falar? Menina, você está fanática. Claro que vai falar isso. Você está fanática, você só quer saber de Bíblia agora, só com esses irmãos aqui agora. Que igreja chata, é por isso que eu não vou lá quando você... Aí, claro que eles vão jogar em cima de você, claro que vão jogar. Só que o coração deles está em que condição? Como é que está o seu coração? Que a mulher de Ló, ela estava dividida, e foi isso que acabou com ela. Abraão não estava dividido, porque havia fé. E se havia fé, ele disse, eu marcho para frente, e nem pisar os pés lá para buscar mulher para meu filho eu vou. Então essa é a radicalidade, queridos. A gente pisar firme e andar para frente. Eu vou começar a concluir dizendo algumas das razões das pessoas olharem para trás e carregarem o passado. E aí eu quero pegar um pouquinho pesado agora sobre isso. Pessoas passivas deixam a vida acontecer. Pessoas que não têm fé não têm atitude, porque fé gera uma atitude. Pessoas que não têm fé não têm atitude. Se você crê que Deus lhe tirou de lá, então você crê que Deus está te levando para lá. Ou seja, teu lugar é no futuro. Teu lugar é no futuro. Repita isso, meu lugar é no futuro. Diga, meu lugar é no futuro. Ou seja, Deus está chamando você e construindo com você algo. Se você, nessa passividade, você paralisa na sua vida sem fé, evidentemente que você lembra do passado e lembra de alguma coisa que aconteceu. Evidentemente você lembra. Agora preste atenção àquelas coisas que foram escritas aqui no quadro. Eu escrevi essas coisas que no início do ano, nenhuma dessas coisas estava planejada, ou uma ou duas estavam planejadas. Primeiro, nós alugamos a casa. Dizia ontem Lucas para a gente. Nós rodamos aqui um bocado de casa, entramos ali na casa na frente de Maria José, fomos para não sei onde, olhamos uma casa, olhamos tanta casa. A casa do lado da gente, né? Do lado. É engraçado isso. Mas já tinha falado, sim, mas é para Deus dizer, vai, pode rodar. Na hora que eu falar, muda, né? E o camarada já tinha vindo aqui do lado e não queria saber de conversa. O dono aqui, né? Que de vez em quando há um problema com o carro aí que estacionava, e ele vinha aqui nada de conversa. Pois nós alugamos essa casa. Nós precisávamos de um espaço novo para o Videirinha Kids. Hoje, nós temos, vou dar um pulo aqui, ó. Tem uma professora da APEC cuidando das crianças aí. Professora da APEC. Para quê? Para todos os outros professores estar aqui assistindo. Edmar estava ali sentada até agora, assistindo. É claro que ela deve ter ido lá porque ela é agoniada, né? Que ela vai ficar vendo as crianças. Mas a verdade é que está todo mundo aqui sendo ministrado. Porque tem um novo espaço para o Videirinha. Isso aqui estava previsto no início do ano. A reforma daqui da Videira, irmãos, estava previsto aqui. Eu entrei, saltei ali, vi os nomes tudo aceso, bonito lá, aquele negócio. Falei, Deus, o Senhor é demais. Eu não levo nem assinatura aqui, eu não assino esse negócio aqui. Porque ninguém assina esse negócio. O máximo que quem assina esse negócio aqui é Mateus. O máximo. Que ele assina
o desenho técnico, porque se eu pedir, ele é responsável. O máximo, porque ele também não sabia que ia dar isso que deu. Ele também não sabia. A multiplicação das conexões, nós desejávamos, mas ela aconteceu. A viagem missionária, irmão, no outro ano eu estava assim, como é que a gente vai se envolver com missões? Nem Plínio sabia, nem a gente. Vamos todo mundo, vamos. Quando foi, mais de 100 pessoas estavam lá. Isso aqui aconteceu, nós fizemos um encontro, uma igreja foi transformada, só dar uma informação para vocês. Aquele pastor, que a esposa tinha saído 8 vezes de casa, a mais ou menos, aí veio para o encontro, tal, nós orientamos até certo ponto. Dado mais ou menos no dia da consagração de Lucas, ele me fez um convite. Niles, eu gostaria que você viesse aqui para reatar os laços com a minha esposa, porque ela voltou definitivamente, a gente vai fazer um casamento aqui na igreja com eles. Que coisa poderosa. Ela não estava no encontro, mas a igreja toda estava no encontro, a igreja, Deus transformou, foi ele. E a mulher voltou, um zelo por ele. Nós fizemos o encontro, curso de aconselhamento nós fizemos a consagração de um pastor de 3 diáconos. Estava previsto isso aqui? Não tinha previsão de data, nem coisa nenhuma. Tinha desejo de fazer essas coisas. Nós começamos o Ministério de Famílias, e o Ministério de Famílias significa aqui que nós temos hoje 6 grupos de casais que estão se encontrando, de 20 em 20, 30 em 30 dias estão se encontrando, com uma agenda muito bom, maravilhoso, todos adorando. Fizemos um entre amigos, dois homens de ação, 2 redes de jovens, e tivemos a batalha de oração, que foi muito tenso antes das eleições. Vocês sabem que o Brasil estava numa guerra terrível, e a gente selou, colhou aqui na mobilização das 15 horas, e a gente passou por um momento difícil, terminou, a gente continuou orando pelo Brasil, todo mundo cerrado, estava lá orando, aprendemos a criar um hábito de oração. Beleza, essas coisas aqui, a gente previu, colocou no papel, como é que foi isso aqui? Não, simplesmente a gente creu. E na hora que a gente creu, isso estava no nosso futuro, mas não estava no nosso presente, nem estava no nosso planejamento, porque por mais desejo que tivesse, não tinha como fazer um plano para essas coisas, porque dependia de Deus agir em todas essas coisas. Um sonho meu, um desejo meu profundo, era que a gente criasse ministério, não ministério de casais, não senhor, ministério da família, para abranger a educação, para abranger os casais também, para abranger a família como um todo. Pois tudo isso aí aconteceu no tempo de Deus. Deus nos chamou para o futuro, mas nós tínhamos que ter o quê? Fé. Nós não podíamos olhar para trás e dizer, não, a gente é uma igreja pequena, a gente não tem dinheiro, a gente não pode fazer nada, porque a gente não tem recurso para fazer. Como é que a gente vai fazer uma reforma? Alugar essa casa, não tem recurso e condição. Você anda olhando para trás. A gente, quando anda com Deus, anda porque o nosso habitat é no futuro. E é isso que você precisa entender. Você está terminando o ano, mas a sua habitação é lá na frente. A sua habitação é no que Deus fará e você não sabe o que é. Só que você tem que sair da Mesopotâmia e fechar seu coração para aquilo que ainda está atraindo você. As pessoas passivas, elas não trabalham assim. Elas são mais vítimas da vida do que atoras da vida. As coisas não vão acontecer por si, né? Nem mesmo no Éden, irmãos, as coisas aconteceram por si. Em nenhum lugar da Bíblia as coisas aconteceram por si. Aconteceram quando o homem tomou ação. E quem é que toma ação? Quem tem fé. Quem fica assim esperando que Deus faça, Deus não fará nenhum milagre da Bíblia. A não ser aqueles tipo assim, haja luz e houve luz, que não tinha homem, Deus foi lá e fez. Mas qualquer milagre Deus fez quando o homem tomou uma posição. E a palavra ensina que o homem de atitude é um homem de fé. E agora eu vou citar algumas pessoas da Bíblia. A rainha Esther, por exemplo. Quando a rainha Esther estava advertida por Mardoqueu, aí Mardoqueu avisou a ela que ela poderia estar ali naquele local exatamente para aquela função. Então ela foi procurar o rei Assuero no risco total. Ela disse, eu vou para lá, e ela ainda disse assim, se eu morrer, morri. Mas ela foi. Mas ela confiou em quê? Ela estava arriscando, ela confiou em Deus. Então, nesta fé, ela agiu. E é justamente essas coisas que tem que começar a mudar. Você quer mudar uma coisa na sua vida profissional? Mude a sua linguagem, mude a sua atitude e coloque Deus na frente e diga assim, o Senhor vai prosperar, o Senhor está comigo, não é de outro jeito, porque você é um ser sobrenatural, senão Deus não está em sua vida. Naturais são as pessoas que não conhecem a Deus, não fizeram aliança com Deus. Todas as demais pessoas em que o Espírito Santo habita, têm todas as condições de fazer tudo o que for possível. Mas se ficarem sentadas, não farão. Elas têm que se mover. Elas precisam se mover. Elas se movem como? Olhando para o passado?
ela se move olhando para Deus e crendo nele e partindo para frente. É isto que nós vamos fazer. É por isso que em 2019 o Senhor nos chama e nos convoca. Nós não vamos ficar passivos, irmãos. Josué rodeia aí Jerusalém, rodeia Jericó aí 7 vezes. 7? Mas o Senhor não é poderoso para fazer em um? Rodeia Jericó em 7 vezes, ele pega e vai. Uma babaquice. Já como é que se chama? Davi chega diante de Golias. O que é Golias? Ele nem viu o tamanho de Golias, ele ficou zangado com o que Golias estava falando. Que esse cara é doido, é? Rapaz, ele tem 2,90 m, eu estou perguntando se ele é doido. Ele vai falar mal de Deus, ele é maluco, é? E o cara, mas ele 2,90 m, quem tem 2,90 m fala o que quer, cara. Não é assim? Quem tem 2,90 m quem fala o que quer e a gente não erra a pedra, porque é mais fácil. Então, ele está numa posição de fé. Ele está numa posição de fé. E essa é que é a diferença. E Abraão, queridos, debaixo dessa bênção, Jacó trabalhou duro. Agora, eu quero concluir com aquilo que a gente leu ao final. Porque vocês viram que quando Abraão saiu, não voltou mais. E esse é o chamado para cada um aqui essa noite. Isaac foi lá, ou seja, a esposa dele foi de lá. E depois Jacó morou lá em Padã Arã. Perfeito. Mas olha, eu quero encerrar com isso. Abraão, ele disse, eu não volto mais. Comprou um túmulo em Maquipela, dos filhos de Siquém, dos hititas, e comprou aquele túmulo. E eu disse que eu quero morrer aqui, porque esta é a terra que o Senhor me prometeu. E nós lemos que o Senhor não deu um pé de terra para ele. Um pé. Então ele comprou um túmulo sem ter terra. Aquela terra não foi Deus que deu, ele comprou. Observe o que é fé. Vai acontecer, fim de papo. Por quê? Porque Deus prometeu. Porque Deus falou, não é porque eu vi, nem porque eu planejei, é porque aqui atrás de mim tudo isso aconteceu e não acredite a Niles como o pastor bom dessa igreja, não acredite a mim. Isso aqui é crédito todo do Senhor, foi Ele que fez todas essas coisas e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas concluindo, então Abraão compra e ele desce então ali e ele é sepultado. Depois Isaac é sepultado, depois aí Jacó vai para o Egito. E diz assim, é o seguinte, eu não vou morrer no Egito e sepultar no Egito, não. Eu quero que vocês me levem para a terra de Canaã e eu quero que vocês me sepultem no mesmo túmulo de Abraão. Aí a história continua. A história continua. E agora José. José, então, ele enterra Jacó, volta para o Egito e ele diz assim, meu lugar não é aqui, meu lugar é na terra da promessa. Um dia vocês vão se mudar daqui e eu faço questão que vocês levem os meus ossos. Irmãos, na nossa cultura ocidental, o que a gente faria? Ah, beleza, beleza. Ah, maravilha. Quer mais alguma outra coisa? Quer um pastel também? Beleza. Não, tranquilo. Ah, cala a boca, velho. A gente vai enterrar aqui você mesmo, tá? Buf, enterra ali. Porque que diferença faz a terra de Canaã e a terra do Egito? Porque é tudo enterrado mesmo? Não. É o desejo dele de ir para a terra da promessa, onde estão o bisavô dele, o avô dele, o pai dele, e ele ainda profetiza, vocês vão me levar, quando Deus visitar vocês, vocês saem aqui, pode sair com gado, pode sair com mulher, pode sair com carro, mas meus ossos, vocês vão levar, porque meu lugar é na terra da promessa. Isso é um negócio tremendo, irmão. Pensa nisso, pensa nisso. O seu lugar é na terra da promessa, irmão. O seu lugar não é onde você está vendo. O seu casamento não é o que você está vendo. O seu casamento é o que Deus está vendo. O casamento que Deus deseja para você não é o que você tem capacidade de construir. É o que Deus tem capacidade de construir. Mulher, você acha que você pode ser sábia, simpática, bonita, cheirosa, amante, tudo do mundo para conquistar esse homem, de maneira que ele seja o melhor marido do mundo? Você está botando muito crédito nesse cavalo, irmão. Está botando crédito demais nesse cavalo. Você não tem essa moral toda, não. É Deus quem te dará um casamento feliz ou não terá esse casamento feliz. Você não terá o casamento que você deseja. Você terá o casamento que Deus deseja. Então, faça o favor de hoje crer nele e tomar atitude crendo nele. Porque na hora que você age sabendo que é Deus que está construindo algo que nem mesmo você sabe o que é. Nós estamos com 30, casei em 87, 31 anos de casado. Nós temos
34 anos que estamos, que começamos, 83, 35 anos que nós temos, nós começamos a namorar. E dias atrás eu estava falando aqui, acho que foi no dia de casais, nesses tempos todos, né? Dificuldades, claro, tivemos. Eu fico pensando, hoje a gente estava, nós dois de tarde, assim, só nós dois, e eu fiquei pensando assim, falando com ela assim, rapaz, que coisa, né? A gente continua apaixonado, continua amigo, continua misturado, continua algumas coisas que eu não posso falar, a gente continua envolvido, dividindo sonhos, dividindo viagens, dividindo participação. Por exemplo, eu fui agora num casamento lá com o Jonas e Carol, estão assistindo lá. Eu estou conversando, eu estou fazendo um negócio, ela está fazendo outro no paralelo certinho. Aí depois eu chamo ele para dar uma orientação, aí ela com alguém. A gente trabalha parelho. 35 anos andando juntos. Irmão, eu não tenho como comparar a minha vida de hoje com nada do que eu vivi lá para trás. Nada, sabe o que é nada? Tudo que você pensar, então não pense em nada, mas é isso aí. Tudo que você pensar e não pense em nada, eu não posso comparar. Tudo muito melhor. Sim ou não, Fernanda? Tudo muito mais maduro, muito mais sereno. Agora, quem fez isso? Niles. Niles é retado. Fernanda, não, filho. Quem fez isso foi Deus. Esta obra é de Deus, é Deus que constrói. Agora, eu lhe digo uma coisa. Eu creio nele e eu tomo a minha atitude crendo que ele fará comigo e com ela aquilo que nós nunca vivemos. Vocês viram na última macro aqui, Viviane e Alfredo, aqui renovando. Foi um testemunho de que isso que nós estamos falando, que para frente tudo é melhor, que é com Deus. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui estão construindo o futuro baseado no que viram no passado. Hoje é dia de você se arrepender disso, irmão. Você não pode imaginar o que Deus tem preparado para você. O texto de 1 Coríntios 2,9 diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao pensamento do homem, são aquelas que Deus preparou. Para quem? Aí tem que ver o resto do versículo. Para quem? Para quem crê? Não. Para quem obedece? Não, está lá no versículo. Para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, calcule o Senhor como te ama. Ele preparou planos muito maiores do que os seus. É bom você aprender nesse quadro aqui, que a videira tem bons planos, mas os planos de verdade que prevalecem são os planos do Senhor. Não são os planos do pastor Niles, nem o plano do presbitério, nem o plano de Wellington. São planos de Deus. Eu queria nesse momento que a gente vai fazer duas orações. Há pessoas que estão aqui e eu quero que todos curvem a sua fronte agora. Todos curvem a sua fronte. Fechem os seus olhos. Quem não puder fechar os seus olhos, saia do recinto, por favor. Vamos orar nesse momento. E algumas pessoas ainda têm lembranças fortes do seu passado, ainda medem o seu futuro, lamentando o seu passado, ainda estão como que a Mesopotâmia viva e se vacilar, compra um ônibus e volta para lá. Eu quero que você hoje faça como Abraão: nunca mais tornarei para lá, nunca mais tornarei para cima de uma cama que não seja santa, nunca mais tomarei aquilo que não é meu, nunca mais falarei aquilo que blasfema, nunca mais sonharei com pecado, nunca mais lamentarei não ter o que os meus tios, os meus parentes têm porque são ricos, não lamentarei riqueza sem Deus, porque aquilo que Deus me dará primeiro é Ele, e depois com Ele toda a bênção, toda a boa dádiva. Eu quero que você que tem esse conflito fique de pé agora e a gente vai orar e depois vamos orar uma outra oração. Mas só você que tem algum tipo de conflito de demanda de coração, fique em pé onde você está. Os demais vão ficar sentados onde estão e nós vamos continuar de olhos fechados e a gente vai orar agora. E eu começo a orar nesse momento: Senhor Jesus, Tu sabes que o nosso coração, Senhor, ele não vai mudar se o Senhor não mudá-lo. Tu
Tu sabes que o nosso coração carrega histórias, meu Deus, como os de Jacó, que carregou, Senhor, aquelas desconfianças de Esaú, desconfianças de Labão, e assim a gente carrega os medos, a ponto de Moisés se tornar gago, de tão poderoso em palavras virou gago. É assim somos nós, Senhor, cheio de cargas do passado, mas nós queremos firmar um compromisso contigo, Jesus, de jamais voltar para a Mesopotâmia, de jamais voltar nem para pisar os pés lá, para visitar o pecado, visitar o passado, visitar o que nós já fizemos, visitar o que nós lembrar, desejar, querer alguma coisa daquelas coisas que o Senhor de lá nos tirou. Então eu quero pedir agora, coloca a mão no seu coração, que o Senhor troque os corações agora. Senhor, o Senhor pode fazer isso. Eu não posso fazer, a palavra foi pregada, ela está aí já semeada, então os teus filhos estão com a mão no coração, então eu peço que nessa terra, simbolicamente com a mão neste coração, que nem é este, Senhor, mas que simbolicamente agora, troca o coração. Arranca, Senhor, raízes que não são do Senhor, plantas que o Senhor não plantou, arranque agora em nome de Jesus e faça, Senhor, algo novo. Eu peço em nome de Jesus, pode sentar você que orou. Nós agora sentados, eu vou fazer a segunda oração e talvez a gente possa, nesse momento, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero aquilo que Tu tens para mim. Talvez você tenha vivido uma vida sem fé. Uma vida sem fé, uma vida passiva. Você não age porque você vê planos sem fé. Você não recebe tudo de Deus. Você não mora no futuro que Deus tem para você. Você mora num passado que não aconteceu. Você se sente fracassado como seu pai, fracassado como seu tio, falido como alguém. Eu quero dizer que nada disso está no script de Deus, mas só que você tem que crer que Deus tem uma morada para você na terra da promessa. É ali onde Abraão foi sepultado e que nem sequer era dele, ele sabia que era dele. Porque se era da descendência, ele em fé recebeu o que era dele. E se você deseja receber, primeiro que você vai ter que se arrepender hoje de incredulidade. Eu quero que você fique de pé nesse momento para receber esta morada no seu futuro. Se você quer receber esta morada no seu futuro, eu quero que você fique em pé. Se esta palavra foi para você, você fique em pé, nós vamos orar. E depois nós encerramos todos em pé. Mas só fique em pé aqueles que Deus falou especificamente. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando aqui agora, Senhor, dizendo: nossa morada é na terra que o Senhor nos prometeu. Nós respondemos aqui agora, põe a mão no seu coração, nós respondemos a Ti agora dizendo: Senhor, moraremos aonde o Senhor nos prometeu, seremos o que o Senhor estabeleceu, os nossos planos, Senhor, são tão pequenos que nós agora decidimos adotar os Teus planos. Senhor, embora não saibamos quais são, mas como nós vimos neste quadro, muito maiores do que os nós dizemos sim ao Senhor. Tu tens coisas grandes porque tu entras em nossa história para deixar de ser uma história comum, para ser uma história sobrenatural de um Deus em nossa vida. Confesse ao Senhor sua incredulidade. Senhor, o Senhor perdoe por não ter crido. Perdoa-me, Senhor, pela minha incredulidade. Perdoa-me, Senhor, meu pessimismo, minha passividade. Se você foi passivo é porque não creu. Porque todo mundo que crê tem obras. Então, se você não creu, não agiu. Então, peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe eu ter sido passivo. Me perdoe minha passividade no casamento. Fiquei esperando a vida toda por ele, por ela. Me perdoe, Senhor. Hoje eu tomo atitude agora. Ora sim, viu? Ora assim mesmo, Senhor, eu tomo atitude agora de agir. Eu decido agir porque eu sei que os teus planos já estão estabelecidos e eu pulo nesse futuro, onde estarão realizados e onde eu viverei. Eu pulo neles agora, em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé agora, todos em pé. Senhor, nós recebemos das tuas mãos o nosso futuro e eu quero pedir que Lucas faça uma oração aqui agora, abençoando a todos, mas sobretudo confessando que nós queremos o melhor de Deus. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado, Senhor, por falar o nosso coração. Obrigado, Senhor, por se manifestar aqui hoje, Pai. Como aquela oração que nós fizemos no início, Senhor, você respondeu, Pai. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, a nossa confiança em Ti, Senhor. Entregar o nosso futuro, Senhor, nas Tuas mãos, nossos planos nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu tem algo melhor do que nós podemos planejar para nós mesmos, Senhor. Nós sabemos, Deus, que tudo que nós passamos, Senhor, é porque você permite passar. E Senhor, uma preparação para algo valioso, Senhor.
Toda a prova, Senhor, ela tem um desejo de aprovação, Senhor Jesus. E nós cremos nisso e sabemos que você tem preparado algo grande para nós em 2019. Senhor, nós confiamos, Senhor, nossos planos a Ti, Senhor. Aquilo que nosso coração anseia, nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, abraça a pessoa do seu lado, diga a melhor versão sua, eu estou abraçando agora. Aleluia, Deus abençoe. Domingo estaremos aqui celebrando o Senhor.